Jiang Kai caiu na água e perguntou se deveria acreditar no destino. Ele afundou cada vez mais, linhas azuis voavam ao seu redor e ele continuava a se perguntar se deveria acreditar que o destino apresenta resultados diferentes dependendo da escolha ou se, apesar da escolha, o final seria o mesmo. Uma luz brilhante o atingiu e ele se encontrou no chão, onde o Senhor das Feras estava atacando pessoas comuns que gritavam por ajuda. O rapaz correu pelo deserto com lágrimas nos olhos, gritando que os monstros semelhantes a humanos eram muito perigosos. Outros gritavam para que o monstro não se aproximasse. De repente, as pessoas se encontraram em uma montanha alta e gritaram: "Penhasco! Não há para onde correr, precisamos nos esconder rapidamente." O Senhor das Feras ficou parado, olhou ao redor, e as pessoas se esconderam atrás das rochas na esperança de se esconder do monstro. A garota sentou-se, chorou e pensou que, se ao menos o Senhor das Feras não a notasse, pediu: "Só isso não, que ele não venha aqui", e uma lágrima rolou por sua bochecha. De repente, um monstro apareceu, tudo em seus olhos ficou pálido, e ela gritou: "Não, por favor." Mas isso não deteve o Senhor das Feras, ele a agarrou e começou a rosnar. Nesse momento, Jiang Kai estava sentado atrás de uma rocha, tremendo e pensando no que aquilo significava. É esta a estrela do diabo? O teste é muito difícil para iniciantes. Segundo a condição para completar a tarefa e mudar de classe, é preciso resistir 5 minutos na estrela do diabo, mas uma pessoa comum não duraria nem 1 minuto aqui. Jiang Kai está atualmente passando por uma missão de novato no planeta Estrela do Diabo. A Estrela do Diabo é um planeta enorme, não muito distante da Terra, que apareceu do nada há 50 anos. Sua aparição não causou nenhum colapso gravitacional e não afetou a Terra, mas com seu surgimento, plantas e animais evoluíram repentinamente em bestas divinas, o caos reinou por todo o planeta. As tecnologias modernas não podem fazer nada contra essas criaturas, e por causa delas, a humanidade estava à beira da extinção. Mas, em um momento de completo desespero, muitos portais apareceram na Terra. Ao passarem por eles, as pessoas acabavam na Estrela do Diabo na forma de cópias digitais. No momento de sua chegada, não se entendia que esse lugar era uma simulação altamente realista, onde se podia obter uma variedade de profissões, cada uma com suas próprias características, equipamentos e habilidades. As pessoas podiam subir de nível como personagens de um jogo e se tornarem mais fortes. Descobriu-se que, ao atingir um certo nível na Estrela do Diabo, era possível voltar à Terra com esses poderes. Nesse nível, as pessoas poderiam lutar contra as bestas e reivindicar a Terra de volta. Se a humanidade quisesse viver em sua terra natal, teria que obter o máximo possível da Estrela do Diabo. As pessoas que decidiram ir para a Estrela começaram a ser chamadas de pioneiros. Nesse momento, o monstro atacou. Kai olhou de trás da rocha e disse que estava mal. Ele era o único que sobreviveu, mas não tinha para onde correr. O monstro começou a se aproximar dele, e Kai olhou para longe, pensando que realmente gastou todas as economias de sua família apenas para morrer em tal lugar. Ele se lembrou de seu irmão e irmã que disseram que, se ele quisesse, iria para a Estrela, e que seu irmão tentaria economizar dinheiro para isso. A irmã mais nova de Kai passou por tantas dificuldades para economizar esse dinheiro, e seu irmão continuou a trabalhar duro, ignorando o diagnóstico de insuficiência renal. Se ele não se preparasse para a cirurgia dentro de 2 meses, Kai fechou os olhos e pensou que morreria ali, sem nem mesmo conseguir uma profissão, e gastaria todo o dinheiro nisso. De repente, o monstro apontou sua adaga para Kai com toda a sua força. Ele viu isso, ficou assustado e gritou: "Não! Em vez de esperar aqui para morrer, é melhor correr riscos pela sua família." Ele se levantou e correu rapidamente para algum lugar. Uma luz brilhante preencheu tudo ao redor, um golpe o atingiu no ombro e ele pensou que agarraria qualquer oportunidade. De repente, ele começou a cair bruscamente. O monstro olhou para ele, e Kai cerrou os dentes firmemente e olhou para cima. De repente, uma luz azul brilhante apareceu. O sistema informou que suas ações se encaixavam no perfil de jogador. Ele foi parabenizado, ele tinha uma chance de 1 em 1 milhão e abriu uma profissão oculta. Então, o sistema relatou que era uma profissão oculta. Ele havia completado a missão de mudar de profissão.
Esperavam que ele pudesse se glorificar como seu usuário. Havia cubos nas mãos de um esqueleto e jogador estava escrito em um fundo azul. Kai caiu no chão. Ele se sentiu um pouco desconfortável, mas então olhou para cima questionando, levantou-se e perguntou o que estava acontecendo. Não havia dor após cair de um penhasco, e todas as feridas recebidas antes haviam cicatrizado. De repente, uma luz azul brilhante apareceu à sua frente. Ele olhou questionando e viu a inteligência artificial da Estrela do Diabo. A inteligência artificial informou que, após mudar de profissão, suas características foram atualizadas, o que equivalia a um renascimento. Kai olhou para a inteligência artificial surpreso, e ela disse que o parabenizava por sua bem-sucedida mudança de profissão. Agora ela lhe explicaria quais talentos ele recebeu como jogador. O sistema relatou que o talento é um multiplicador, todas as recompensas e punições emitidas pelo sistema são dobradas. Além disso, há uma chance de 1% de ativar um super multiplicador, cujo efeito multiplica as recompensas e punições em 10 vezes. O sistema disse que, durante a ativação das profissões, o talento multiplicador funcionou, então ele recebeu outro talento de jogador. O sistema relatou que o talento estava funcionando. Kai ficou encantado e perguntou qual era o outro talento da profissão. Enquanto outros recebem apenas um, a inteligência artificial disse que ele estava certo. O próximo talento é o seguinte. O sistema disse que seu próximo talento é o Super Crítico. O nível de cristal de seus ataques aumentará em 2000%. Inicialmente, a chance de um nível crítico é de 0,1%. O sistema relatou, Pioneiro Jan Kai, profissão, jogador, nível 1. Característica, Força 4, Resistência 8, Agilidade 12, Inteligência 12, Defesa 0, Experiência 0 de 100. Talento, Multiplicador, Super Crítico. Kai olhou surpreso, perguntando, um total de 36 pontos de estatísticas. Jogadores normais só recebem 20 após mudar de profissão. De onde vieram os 36? A inteligência informou que seus pontos também foram duplicados após mudar de profissão. Kai perguntou, é realmente possível multiplicar? E então pensou no que isso significava. A cada novo nível, ele receberia 20 pontos em vez de 10. Isso não significa que ele crescerá 2 vezes mais rápido que os outros. Kai sorriu levemente através do sistema e pensou que também tinha um super crítico. Outros jogadores têm um nível crítico de apenas 200%, mas ele tem até 20.000%. Mesmo que sua chance seja de apenas 1/10%, ele poderá subir, e então seu nível será simplesmente anormal. Kai foi mais longe, viu algo à distância e pensou que essa era a arma que aquela criatura usava. Havia um bastão de monstro à sua frente. Ele estava pensando que só planejava mudar de profissão rapidamente após chegar a esse lugar e ganhar dinheiro para seu irmão. Mesmo a profissão mais fraca na Estrela do Diabo pode ganhar muito, mas ele não poderia imaginar que receberia uma profissão oculta e tão forte. Nesse momento, ele puxou a arma do monstro, a pegou em suas mãos e pensou que em breve poderia economizar dinheiro e a vida de sua família melhoraria, mas isso é apenas o começo, ele precisa de mais. O sistema apareceu e relatou que ele havia completado a tarefa de mudar de profissão. Complete a missão, chegue à cidade dos deuses são e salvo. Um enorme mapa apareceu à sua frente e mostrou onde ele deveria se mover. Ele estava pensando em completar a missão da zona de treinamento. Uma seta amarela brilhante apareceu à sua frente. Ele pensou que o objetivo principal era chegar à cidade dos deuses em 7 dias. Era extremamente difícil chegar lá inteiro, a zona para iniciantes estava repleta de monstros. Se ele morresse, a missão falharia e o jogador seria teletransportado de volta para a Terra. Já estava escurecendo lá fora. Ele ficou olhando para o horizonte, pensando que o corpo na Terra não sofreria de nenhuma maneira, mesmo que morresse nesse mundo. Depois disso, seria possível chegar aqui novamente, mas esse pequeno problema é apenas para os ricos. Recarregar seu perfil na Estrela do Diabo custa uma fortuna. Os ricos não têm limite em suas tentativas, mas os pobres são completamente obrigados a passar na primeira tentativa. De repente, Kai ficou assustado. Uma floresta.
apareceu à sua frente, de onde podiam ser ouvidos gritos terríveis. Ele se escondeu atrás de uma árvore e pensou que esse era um grito familiar. Realmente ele não terminou de falar quando um monstro em forma de cobra apareceu à sua frente. E o Ângel gritou de medo, chorou e disse que o Senhor o salvaria. Geu estava assustado. Com a ajuda de sua força, ele afugentou as cobras, gritando para que elas fossem embora. Ele odiava cobras. E Anu, amigo de infância de Zhang Kai. Kai olhou para ele e pensou que era verdade, Xisu estava preso pelas cobras. O veneno delas é extremamente forte, até mesmo as bestas semelhantes a humanos morrerão com uma mordida. Geu está em perigo. Kai gritou para ele não ter medo, Kai está aqui. Kai correu e começou a atacar com sua arma, protegendo seu amigo. Shu virou-se bruscamente e perguntou a Kai por que ele estava ali. Shu gritou para ele esquecer e sair, as cobras têm uma característica muito alta e são venenosas, eles não têm chance. Kai correu, e relâmpagos brilharam ao seu redor. Ele gritou para que Geu não se preocupasse. Shu ficou muito surpreso naquele momento, ele viu como Kai matou a cobra e perguntou se ele realmente podia matá-las. Kai, naquele momento, correu em direção às cobras e pensou que Shu as distraía bem, assim ele poderia atacar pelo ponto cego, mas agora elas estavam mirando em Kai. Shu ficou assustado e gritou para ele correr, elas têm alta agilidade. Kai desviou delas e perguntou, sério? Shu, naquele momento, estava terrivelmente chocado e perguntou se ele realmente podia evitar isso. Naquele momento, Kai pousou no chão sem um único arranhão, olhou para Shu e pensou que suas estatísticas eram 2 vezes mais altas e iguais ao 2º nível. Kai pensou que cobras de 1º nível não eram páreo para ele. Kai pegou sua arma e falou em seguida, gritando para Shu continuar a provocar as cobras em sua direção. Shu correu, começou a usar sua força e gritou ok. Relâmpagos azuis brilhantes apareceram ao redor, os restos das cobras estavam no chão. Shu olhou para Kai, que lutava facilmente contra as cobras, e disse, ele só as distraiu por 1 minuto, e Kai realmente matou todas. Kai, depois de lidar com as cobras, abriu o sistema e pensou que sua profissão tem alta agilidade, mas pouca força, mas o dano é suficiente para matar monstros de 1º nível com um único golpe. Esta lança de ferro ajudará perfeitamente a aumentar sua força por um tempo, a força é a característica básica responsável por atacar uma estrela. Shu correu até Kai, começou a abraçá-lo e gritou que ele só tinha ouvido falar que novatos morriam nas mãos de monstros, mas não o contrário. Como ele poderia? Geu abraçou Kai tão forte que ele tossiu e se afastou de Shu e disse que teve sorte de conseguir a profissão de jogador, mas que não deveria se atrever a contar isso a ninguém. Xisu perguntou ao jogador com surpresa, depois flexionou os músculos, piscou e disse que não sabia como era para ele, mas sua profissão era muito boa. Ju mostrou seu sistema, onde estava escrito que ele era um mestre em artes marciais. Kai perguntou ao artista marcial com surpresa. Agora, estava claro como ele conseguiu resistir às 3 cobras, ela está em 5º lugar no reino dos deuses. Quantas profissões existem na terra dos demônios? Ninguém sabe, mas a primeira coisa que as pessoas fazem quando chegam aqui é obter uma profissão. Qual delas eles obtêm depende da qualidade do material que possuem antes de entrar. Os ricos gastam dezenas de milhões de materiais para si mesmos, e assim, obtêm profissões muito fortes depois de chegar aqui, como guerreiro, cavaleiro, assassino. Os pobres não podem pagar bons materiais para obter profissões, então suas profissões são fracas, são dadas aleatoriamente. Kai ficou contra o cenário do pôr do sol no meio da floresta e disse que a profissão de artista marcial custa pelo menos 50 milhões. Ele conseguiu sozinho? Shu sorriu e disse que não, a história é longa, ele contará depois. Então, Kai respondeu, sim, bem, então eles precisam coletar materiais das cobras, pois ele sabe que podem ser vendidos. O dinheiro ganho aqui pode ser trocado pela moeda da terra, o que ajudará Kai e sua família. Por exemplo, eles coletam restos, núcleos, minerais, equipamentos e materiais. Kai começou a se aproximar das cobras e pensou que, falando da estrela do diabo, itens como restos e equipamentos, após receberem, se transformavam em cartas que podem ser transferidas e vendidas.
O sistema informou que os restos de uma cobra da ilha foram recebidos e poderiam ser desmontados. Kai olhou para o sistema e pensou que, julgando pela batalha, um jogador é mais forte que um artista marcial. Naquele momento, X ouviu algo nos arbustos e Su apareceu para encontrá-los e os cumprimentou. Shu ficou assustado e se escondeu atrás de Kai, que perguntou irritado quem estava lá. Logo, Nina saiu dos arbustos, se apresentou e disse que não conseguiu passar nos testes sozinha. Ela poderia se juntar à equipe deles? JW começou a enxugar o suor, respirando pesadamente, e falando sobre como isso era apenas um pioneiro. Kai, naquele momento, olhou para ela e disse que ela deveria se desculpar, mas era difícil para eles mesmos, com ela seria ainda mais difícil. Sui correu até Kai e pediu para não a deixarem. Ela era uma curandeira, podia curar suas feridas, extrair veneno das cobras e melhorar suas armas se encontrassem alguma. Ela pediu que não a deixassem, olhou para ela com olhos ardentes e disse que sabia como curar e bufar. Que legal! Kai ficou pensando que uma curandeira é uma das 10 profissões valiosas nesse teste, seria bom ter uma curandeira. Se ele não tivesse recuado, já teria morrido. Kai olhou para Sui e disse, tudo bem, meu nome é Zhang Kai e este é Yuan Zhu. Vamos chegar ao destino final juntos. Sui apertou a mão dele e agradeceu a eles naquele momento. Zhu começou a sussurrar em seu ouvido que Kai realmente gostou e mudou de ideia. Kai respondeu que iria bater nele agora. Ao mesmo tempo, no Reino dos Deuses, cidade de Genon, base do Portal da Estrela do Diabo 18, naquele momento, no laboratório de pesquisa de dados, o professor estava sentado no computador e falava sobre como um relógio de pulso é uma grande invenção, pode determinar com precisão a localização dos pioneiros em uma estrela. Nesse momento, Su Lanlan entrou no escritório dizendo que, claro, a maioria dos relógios no mercado facilmente revelam todos os tipos de dados do diabo. E quanto mais caro o relógio, mais funções ele tem. Então, ela perguntou ao professor como ele estava. A irmãzinha dela estava bem? Suan era a inspetora do teste de novatos. O professor respondeu que, pelo GPS, a maioria dos novatos já havia sido eliminada e sua irmã agora estava em uma equipe com 2 pessoas. Lanlan perguntou furiosamente o que ele estava olhando para o professor e gritou sobre ser tão covarde que se juntou a uma equipe com outros. Ela disse a ela para não deixar Sui se juntar à equipe, afinal, quanto mais novatos se reúnem em um lugar, mais monstros eles atraem. Naquele momento, um monstro enorme apareceu na floresta, no alto. Quanto mais novatos se reúnem em um lugar, mais monstros eles atraem. Vários monstros imediatamente cercaram Shu, Kai e Sui. Eles estavam prontos para lutar. 3 minutos depois, o professor estava sentado no computador e falava sobre o fato de que havia de fato 2 monstros semelhantes a humanos próximos de Sui. Lanlan estava tremendo e disse que até um já era demais para um grupo de iniciantes, e contra 2, Sui não tinha chance. Lon pensou que a morte na estrela era como perder um personagem no jogo. O corpo na Terra não seria danificado, mas o trauma psicológico da experiência pode causar sérios danos. Assim, as pessoas simplesmente enlouqueciam e gritavam para que assistissem enquanto o monstro as despedaçava. Alguém gritou: monstro, monstro! Lon virou-se bruscamente, correu e gritou que levaria sua irmã para testes psicológicos. O professor disse para ela esperar, ela ainda não estava morta. Lanlan se virou e perguntou o que. O professor respondeu que 2 monstros semelhantes a humanos morreram. Todas as pessoas ficaram chocadas, perguntando o que aconteceu 3 minutos atrás. Os monstros parecidos com Ludo estavam correndo em direção ao grupo. Ela estava gritando: que tipo de absurdo é esse? Sui correu o mais rápido que pôde, gritando que aparentemente era uma besta humanoide. Precisamos correr mais rápido. Naquele momento, Kai correu à frente, olhou para seus camaradas e pensou em como era ruim. Eles não eram tão ágeis. Shizu e Sui ficaram exaustos. Ele parou abruptamente e gritou para Shizu ir primeiro. Shizu começou a gritar Kai com lágrimas nos olhos. Ele respondeu que eles deveriam correr, ele descobriria sozinho. Estando frente aos monstros, ele pensou que, se isso continuasse, todos morreriam juntos. Ele ficaria e mataria esses animais. Ele voou alto e, com a ajuda de sua lança,
atingiu o monstro, gritando que o havia acertado, mas de repente seus olhos se arregalaram de surpresa. O monstro o arremessou contra uma rocha. Kai sentou-se e pensou em como era terrível, quanto de vida ele tinha que não conseguiu com um golpe. Os monstros estavam se aproximando dele. Kai olhou em seus olhos e pensou que realmente morreria no teste para iniciantes, aparentemente esse era o fim. Sui olhou para Kai com lágrimas nos olhos e disse que ele estava em perigo, eles precisavam salvá-lo. JW estava assustado naquele momento, respirava pesadamente e falava sobre o que estava fazendo. Nesse momento, uma área residencial perto de um rio poluído, uma mulher carregava café e perguntava se aquele homem era o que deu a Geo os materiais para o trabalho. Ela não tinha certeza de como o avaliavam, mas seu filho, embora alto, era muito tímido. Se eles encontrassem um monstro, ele dificilmente se atreveria a lutar. O homem estava sentado no sofá, bebia café e disse que era verdade que seu filho tinha muito medo de monstros, mas percebeu que Shiso não deixaria ninguém em apuros. Nessa situação, ele não deixaria. Shiso, naquele momento, reuniu todas as suas forças, gritou e começou a atacar os monstros, removendo-os com um ataque dizendo que decidiu protegê-lo porque ele era fraco. Naquele momento, Kai olhou com medo e gritou para Shiso, e Shiso disse que eles eram irmãos, irmãos devem lutar juntos e morrer juntos. Naquele momento, Kai se levantou, olhou para Shiso, que correu para atacar, e gritou que ele também morreria junto. Kai cobriu o rosto com a luz brilhante e pensou que J poderia acabar com o monstro sozinho, mesmo que o dano fosse pequeno. Um artista marcial pode fazer isso? De repente, uma luz verde e sinais demais apareceram ao redor de Kai. Ele olhou questionando e Sui usou seu poder para curá-lo e gritou para ele aguentar. Ele olhou para ela surpreso e perguntou o que ela havia esquecido naquele lugar, ela não era uma lutadora. Sui gritou que não o deixaria, um médico deve tratar as pessoas, apesar de qualquer medo. Ela lembrou que seu pai perdeu o apoio dos curandeiros durante a invasão dos monstros e morreu por isso. Sui começou a chorar e gritou que, quando sua equipe precisasse de apoio, ela poderia deixá-la? Kai olhou para ela surpreso, sua saúde havia aumentado em 100%. E ele pensou que sua ferida estava curando. Ele sorriu e disse, bem, ela realmente não tem medo da morte. Sui olhou para Kai e Shiso pensando que, mesmo juntos, não teriam dano suficiente para matar tal besta. Kai gritou abruptamente, pare. Ele lembrou das palavras de Sui, dizendo que, se encontrassem os mesmos, ela poderia extrair o veneno e fortalecer suas armas. Kai abriu o sistema e gritou que pode extrair veneno. Sui gritou sim. Kai tirou uma cobra, entregou-a e disse que poderia tratar Shiso e extrair o veneno ao mesmo tempo. Sui começou a trabalhar, estava preocupada e gritou que não tinha certeza, mas tentaria. Kai olhou para sua lança, que tinha veneno, e pensou que, se adivinhasse corretamente, poderiam vencer. Agora ele não pode enfrentar sozinho essa criatura, mas Shiso pode. Kai pensou que seu dano não era suficiente para matar a besta, mas a melhoria de Sui, se você olhar de perto, sua equipe é um excelente exemplo dos jogos, uma combinação de um tanque, causador de dano e curandeiro. Sui gritou que a aplicação do veneno foi concluída. Kai correu segurando uma lança na mão, pensando que, qual a diferença se ele é iniciante ou não, então Shiso gritou para segurar a besta para ele. Ela se esforçou para derrotar o monstro e gritou que, sem problemas, agora estão trabalhando como uma equipe e cumprindo seus papéis. Kai tomou um impulso, empurrou o chão e começou a mirar diretamente no monstro, pensando que, mesmo que alguém descobrisse que alguns novatos como eles haviam derrotado um ludo de tal besta, eles poderiam vir desafiá-los. Kai enfiou sua lança no monstro, uma explosão brilhante ocorreu em um círculo. O sistema informou que uma besta Ludic de segundo nível foi morta, 5 de 100 experiências foram adquiridas. Kai olhou e sorriu. Ju estava terrivelmente surpreso. Sui olhou com olhos admirados e disse que funcionou. Depois que a equipe matou todos os monstros, outro apareceu, e a equipe ficou frente ao monstro, e ele pensou que trabalhar em equipe realmente ajudou. Outro apareceu, o monstro correu na direção deles, e Kai gritou que eles o derrotariam também. Todos os membros da equipe começaram a cumprir suas funções,
E nesse momento o professor e Lana estavam na frente da tela, e ela pediu um relógio de pulso. Eles conseguiram matar 2 animais. Como os 3 conseguiram lidar com alguém que poderia matar sozinho até um grupo muito maior? O professor olhou seriamente para a tela e Sui respondeu e confirmou que era verdade, observando que não se poderia dizer que ela tinha força suficiente. Os pioneiros e sua equipe também não eram fortes o bastante. Xian Kai se destacou, mas sua profissão não foi encontrada no sistema. Um sistema com a foto de Kai apareceu na tela, mas sua profissão não foi mostrada. Lanan gritou surpresa, não encontrado? Isso é mesmo possível? Ela pensou sobre o poder de matar 2 pessoas semelhantes, mas a profissão dele era desconhecida. Quem é esse novato? Ela pensou. Nesse momento, na floresta, Kai pegou o corpo das bestas Ludic. A equipe estava no chão, rindo e dizendo que haviam conseguido. Ninguém esperava que Kai fosse tão inteligente. Sui olhou para sua equipe e, alegremente, gritou que, já que tinham força suficiente para fazer isso, passariam no teste sem problemas. Shizu respondeu que sim, precisavam ir até o fim imediatamente. Kai se levantou do chão, sorriu e disse que não havia necessidade de pressa, ainda havia tempo suficiente para chegar a Shan antes que o ritmo diminuísse um pouco. Sui e Shizu olharam surpresos, sem entender por que ele dizia isso. Kai então explicou que, após o teste, eles ganhariam pontos. Os 3 primeiros do ranking seriam recompensados com equipamentos. O equipamento recebido após o treinamento é muito bom para iniciantes. Kai abriu o sistema e disse que, já que eles podem matar animais, podem obter pontos de seus corpos, e com mais pontos, podem se qualificar para os 3 primeiros lugares. Ele olhou para a equipe e perguntou: por que não matar monstros para obter pontos e equipamentos primeiro? A equipe ficou muito surpresa. Algumas horas depois, já escuro, Shu segurava um bastão na mão e gritou para Kai: você realmente acha que vale a pena ganhar pontos assim, mesmo que peça para atrair as cobras? Shisu estava com medo. Shu começou a ser cercado por cobras e perguntou, com lágrimas nos olhos, se ele morreria primeiro. Kai estava sentado em uma árvore e disse para ele ser mais corajoso, que ele é um mestre das artes marciais, feito para ser um tanque e um causador de dano, e além disso, Sui sempre pode curá-los. Kai começou a falar sobre como ele morreria naquele momento. As cobras atacaram, e Kai começou a afastá-las, dizendo que não seria tão fácil. Ele matou 3 cobras e a experiência adquirida foi de 10 em 100. Ele estava cercado por cobras, pronto para lutar, e pensou que na estrela há uma regra de que quem mata ganha experiência. Como ele era o único capaz de matar, decidiram que Kai seria o primeiro a ganhar experiência. Kai começou a lutar contra as cobras, facilmente as afastando com a ajuda de sua arma. Naquele momento, ele pensou que, dessa forma, garantiria a segurança de sua equipe. Um dia depois, Kai, Shizu e Sui estavam na floresta noturna, cercados por cobras mortas. O sistema informou a Kai que o parabenizava por alcançar 100 de 100 em experiência, e seu nível foi elevado para 2. O efeito multiplicador também funcionou, então ele ganhou pontos dobrados. Kai olhou para o sistema e disse, ótimo, com apenas uma morte de cobras terrestres, ele subiu para o nível 2. Sui gritou para Kai, parabenizando-o por subir de nível, e perguntou se ele já estava se sentindo melhor. Kai sorriu e disse que, após o aumento de nível, ele ganhou 20 pontos de estatísticas, agora ele tinha 56. Sui e Shizu ficaram terrivelmente surpresos e perguntaram, quanto? J gritou com lágrimas nos olhos, o quê? Mas normalmente dão 10 pontos, como ele conseguiu 20? J só tinha 26 pontos de estatísticas. Sui, nesse momento, comentou que, além disso, no segundo nível, com 56 pontos, parecia que, depois disso, ele não estava mais ficando para trás no nível. Uau, Sui só tem 12 pontos de estatísticas. Kai explicou que isso tudo era graças à sua profissão especial, as recompensas eram dobradas, mas as punições também, então ele não podia cometer erros. Sui ficou surpresa e gritou, apesar de não entender completamente sua profissão, que sua profissão era muito legal.
Shu, nesse momento, estava insatisfeito, chutou as cobras e disse que era um artista marcial muito mais legal. Nesse momento, uma janela apareceu, e uma inteligência artificial saiu dela, dizendo que, como o jogador havia alcançado o segundo nível, ele tinha direito a uma nova habilidade, mas como tinha um multiplicador de talento, sua habilidade foi duplicada. Kai ficou surpreso e perguntou se ele poderia ganhar uma nova habilidade no segundo nível. Além disso, ele ganharia duas de uma vez? Shisu ficou irritado e perguntou, ele é capaz disso? E Sui olhou surpresa e disse, ótimo. A inteligência artificial disse que sim, ele havia concedido a habilidade de uma carta na mão do fantasma. A habilidade da carta na mão do fantasma aumentava o poder de voo em 20% ao lançar objetos. Quando ele usava cartas além da mesma carta, o efeito da ação aumentava em 200%, mas o consumo de energia também aumentava em 100%, enquanto as habilidades podiam ser melhoradas. A segunda habilidade adquirida era focar o olho do fantasma, aumentando o alcance de visão em 50%, e o consumo de energia aumentava em 100%. As habilidades podiam ser melhoradas. Passou-se a surpresa, duas novas habilidades de uma vez, mesmo que ele ainda não as entenda completamente, parecem ser muito úteis em sua profissão. Então, ele se voltou para sua equipe e disse, tudo bem, ele ficou mais forte, para que possam continuar ganhando pontos de experiência. Sui estava feliz e gritou sim, enquanto Ju estava infeliz e perguntou por que Kai. 2 dias depois, Lamon estava diante da tela. O professor se aproximou dela e disse que 2 dias haviam se passado, mas, surpreendentemente, nada de ruim havia acontecido com sua irmã. Ela perguntou, realmente, o novo cara é tenaz? Acho que seu nome é Jankai. De repente, um soldado correu para a sala e gritou que havia um anúncio urgente. Perigo foi detectado no território dos novatos, pedindo a todos que se reunissem. As pessoas olharam surpresas, sem entender o que estava acontecendo. Vayne entrou no laboratório e começou a gritar que o país inimigo havia enviado seus homens para a zona dos novatos. Uma invasão era esperada, e todos precisavam se preparar. Isso foi dito pelo comandante-chefe Vayne. Lamon ficou assustada e perguntou, é verdade sobre uma invasão em larga escala? Ele respondeu que, se fosse mentira, não teria vindo aqui. Lana estava aterrorizada, tomada pelo pânico, pensando que seriam atacados por clandestinos. Essa é uma profissão especial do país inimigo, eles se especializam em matar novatos. Eles só podem ficar fora do território e desejar boa sorte aos novatos. Lana pensou que jogadores avançados não podem e não devem entrar na zona dos iniciantes para não atrapalhar seu desenvolvimento, mas os livres do país são diferentes dos outros. Eles têm habilidades especiais que permitem penetrar no território de outro estado, além de usarem métodos muito cruéis de assassinato. Novatos, em lágrimas e pânico, pediram para que não fizessem isso. Seu objetivo é fazer os novatos temerem a estrela, aumentando as chances de sucesso dos outros jogadores. Na maioria das vezes, os novatos enlouquecem e dizem que é melhor matá-los, mas nunca voltarão lá. Lana estava terrivelmente zangada, bateu na mesa com os punhos, gritou e se preocupou com sua irmã, dizendo que ela era fraca demais para esses animais atacarem, mas foi interrompida e disseram que era necessário preparar os novatos, pois um ataque em larga escala do exército de Free Rider já havia começado. Portanto, devem se preparar para o fato de que nenhum deles sobreviverá. A equipe estava caminhando pela floresta noturna quando, de repente, Kai se virou rapidamente e perguntou, há algo ali? Shu perguntou surpreso o que era. Kai brandiu sua arma e disse que havia algo ali. Sui e X olharam surpresos e falaram sobre o que ele estava fazendo. Precisavam continuar, pois não havia nada lá. Kai usou sua habilidade de focar o olho do fantasma e disse que não, um pouco mais à frente. Ele jogou a arma com toda a força e disse que havia algo ali. Houve um forte golpe, eles viram e correram rapidamente. Kai gritou para saber o que aconteceu. Shu disse que não havia nada lá. Que tipo de visão ele tinha? Eles correram até o rio e ficaram diante de um javali enorme. O sistema informou que o pioneiro Jiankai matou um javali selvagem de segundo nível. A pontuação atual é de 199 em 20.000. Shu perguntou surpreso se ele tinha uma visão tão aguçada.
Como ele notou o javali a uma distância tão grande? Sui cobriu a boca com a mão e disse, e o matou. Kai começou a tirar sua arma e respondeu que não havia nada de surpreendente nisso, tudo era graças às suas novas habilidades. O sistema perguntou se ele queria pegar o cadáver do javali selvagem, com espinhos afiados X-19, que poderiam ser usados como armas. Ele respondeu sim, e então pensou que a habilidade da carta na mão do fantasma aumentou seu dano graças ao foco no olho do fantasma. Sua visão ficou melhor, agora ele pode acompanhar os ataques, ou seja, o inimigo nem perceberá. Tudo bem, só falta um ponto para o nível 3. Kai se voltou para os outros e disse que precisavam matar algum monstro. Sui concordou, e Jul disse tristemente que ainda estava no primeiro nível. De repente, alguém apareceu na água, uma risada alta foi ouvida, e as palavras, o capitão da segunda equipe teve muita sorte. Free Riders começaram a surgir da água e disseram que agora era hora de se divertir. Kai perguntou irritado quem eram eles. O clandestino começou a sacar sua espada e gritou para não terem medo, que eles não são boas pessoas, só querem arrancar seu peito, fazê-lo sangrar ou esfolá-lo vivo, e depois alimentar os animais com ele. Kai, Sui e Shisu começaram a ser cercados pelos clandestinos, e então o principal saiu da água e disse que, no geral, eles tinham o mesmo objetivo. Nesse momento, Kai o olhou com desconfiança, e o comandante da equipe oposta sorriu amplamente, ele era um contrabandista. O capitão da segunda equipe disse que eles tinham um objetivo, não permitir que os novatos passassem no teste. Sui gritou para Kai, com medo, que conhecia aquelas pessoas, pareciam ser Free Riders, especializados em matar novatos. Kai e Shisu se viraram surpresos e perguntaram o que. Sui olhou para os oponentes com a ajuda de seu relógio e disse que todos estavam acima do terceiro nível, sendo o nível mais alto o quinto. Kai estava zangado e pensou que havia muitas pessoas ali. Será que todos estavam no quinto nível? Suas características atuais, na melhor das hipóteses, poderiam competir com o quarto nível, mas não com o quinto. O comandante da segunda equipe gritou para seus irmãos não ficarem parados. Kai começou a correr e pensar no que fazer, gritando para Shizu e Sui ficarem juntos, pois precisava se separar deles. Eles gritaram para ele, ok. O comandante da segunda equipe sorriu e disse que ele só havia decidido agir agora, eles eram todos tão lentos assim? O comandante ordenou a seus subordinados que 2 deles fossem atrás de Kai, enquanto o resto lidava com sua equipe. Kai foi perseguido, ele corria o mais rápido que podia, e seus oponentes disseram que ele era rápido, mas não havia como escapar deles. De repente, ele desapareceu, e os oponentes ficaram surpresos, tentando encontrá-lo. Olhando ao redor e rindo sarcasticamente perguntou se o cara decidiu brincar com eles. Outro respondeu que ele estava tão empolgado que, assim que o encontrarem, todas as suas pernas serão quebradas. Kai se preparou e voou para fora dos arbustos, enfrentando o inimigo, que gritou se ele havia decidido lutar contra eles, mas que aquele lixo não era páreo para eles. De repente, a arma perfurou o corpo do vilão, que foi arremessado contra uma árvore. O outro vilão olhou surpreso, sem entender como aquilo era possível. O oponente voou para longe com uma luz brilhante, e o outro perguntou se ele já havia voado, se estava tudo bem. Seus olhos se arregalaram e ele perguntou, ele está morto? Como assim? Kai estava atrás dele, sorrindo, e perguntou se todos os Free Riders realmente morrem tão facilmente, parece que não há nada para invejar. Nesse momento, Kai pegou seus espinhos e começou a atacar seu oponente. O vilão abriu o sistema e perguntou se ele era um novato, como conseguiu matar seu companheiro de terceiro nível. O sistema mostrou que, no segundo nível, a probabilidade de um golpe crítico não era clara, a força de um golpe crítico não era clara. O oponente tremia de medo, perguntando-se como, no terceiro nível, seus atributos eram apenas 45 unidades, enquanto Kai já estava com 60. Como isso era possível? Espinhos afiados voaram para o corpo do oponente, que caiu de joelhos e morreu. Kai ficou na frente dele e pensou sobre o que havia acontecido. Em termos de características gerais, ele não era inferior ao quarto nível, então conseguiu lidar com o terceiro. Ele sugeriu escapar para atrair uma pequena parte dos Free Riders,
seria mais conveniente matá-los. Ele lembrou de como deixou os caras e disse que estava quase alcançando o 3º nível, se ele matasse o clandestino, então. Mas, de repente, uma inteligência artificial apareceu e disse que ele havia conseguido matar o clandestino antes que o corpo da vítima se dissipasse. Ela perguntou se ele queria se apropriar da experiência dele para si mesmo. Ele poderia ganhar até 100 pontos de experiência, o que definitivamente não seria supérfluo para ele. Kai ficou encantado e gritou, claro! Acontece que você pode ganhar mais experiência matando Freeriders e não precisa matar monstros. Nesse caso, ele precisava de todos os pontos de experiência deles. O sistema respondeu que sim e o parabenizou por alcançar o 3º nível. Kai pegou todos os pontos do oponente e disse que finalmente alcançou o 3º nível. Agora a pontuação total de atributos era 76 pontos, e o clandestino de 5º nível só tinha 60 pontos. Kai caminhou confiante e disse que agora era hora de voltar e mostrar a ele sua força. Nesse momento, Shisu e Sui estavam sentados no chão, cercados por clandestinos, e estavam falando sobre serem um artista marcial e uma médica. Eles riram alto e disseram que não pensavam que encontrariam duas das melhores profissões de uma vez. Outro cara sorriu e disse, boas profissões, é hora de torturá-los até a morte. Todos prepararam suas armas. Sui disse, com lágrimas nos olhos, que 2 clandestinos estavam perseguindo Kai. Será que ele conseguiria voltar? Jota estava sangrando e disse que definitivamente não desistiria tão facilmente, especialmente quando uma garota como ela estava por perto e quando os amigos e a família de Kai estavam em perigo, nada mais importava. O comandante-chefe gritou que as preliminares acabaram, avancem. Kai ficou com raiva e gritou que era hora de agir. Ele apontou suas armas para o oponente e imediatamente matou metade deles. Sui gritou surpresa ao ver aqueles espinhos, e Shisu sorriu e disse que sabia que ele voltaria. O comandante-chefe dos oponentes perguntou com medo quem estava ali, se alguém havia se infiltrado, ele precisava sair e lutar. O comandante-chefe olhou ao redor e disse que não conseguia ver onde ele estava, talvez uma nova profissão tenha aparecido. Se fosse o caso, ele se virou e correu o mais rápido que pôde, gritando que precisava fugir. Shisu e Sui se levantaram, olharam surpresos e gritaram que o clandestino estava fugindo. Kai ficou terrivelmente zangado naquele momento e disse que, depois de ferir seu amigo, o clandestino queria escapar, mas sua vida agora pertencia a ele. A arma voou em direção ao comandante-chefe com toda a força e o perfurou, ele caiu no chão e morreu. Shisu e Sui estavam sentados, e todos ao redor deles haviam sido derrotados. Sui se virou e perguntou aos Freeriders se eles estavam bem. Ela gritou para Kai que ele havia voltado. Ela correu até ele e disse que Shizu estava gravemente ferido e que ela não podia ajudá-lo. Nesse momento, Shu estava sentado, coberto de sangue, e tristemente dizia que sabia que Kai voltaria, mas que ele não iria mais longe com eles. Ele não podia continuar e caiu no chão. JW estava deitado no chão e disse a Kai que as aventuras com eles eram suas melhores lembranças, e agora ele deveria seguir em frente. Eles estavam se esforçando para passar nos testes. Sui, nesse momento, começou a chorar e gritar intensamente, chamando Kai de amigo. Kai disse tristemente amigo e então pegou o clandestino, jogou-o no corpo e gritou que talvez fosse hora de ele se concentrar nos negócios. Todos ficaram muito surpresos. Kai disse que deliberadamente não matou os clandestinos para que alguém pudesse recuperar sua experiência e se recuperar. Sui respondeu que, a propósito, você pode se recuperar na Estrela do Diabo ao tomar a experiência de outro jogador. Shu ficou zangado e insatisfeito. Perguntaram se isso também era possível. Nesse caso, ele estava a salvo. Kai disse que sabia que ele estava fingindo e então sorriu amplamente e alegremente disse que, de qualquer forma, aqueles clandestinos não iam deixá-lo vivo, então ele também não deveria ter pena deles. Sui e Shisu sorriram maliciosamente e disseram que desejavam a ele uma boa reencarnação subsequente, desejaram-lhe boa sorte. Kai, Sui e Shisu pareciam vilões aos olhos do clandestino, que perguntou, não é legal? Ele se tornará nosso doador, aproveite seu sacrifício voluntário. O inimigo estava suando e gritando, demônios, não deixe isso acontecer.
Ao mesmo tempo, no departamento de transporte de clandestinos da cidade, em um instituto de pesquisa, o sistema relatou uma perda de sinal. Os drones acordaram e gritaram que haviam sido destruídos por algum novato. Ele é muito cruel. Eles pegaram todos os pontos de experiência deles. No topo da cidade, estavam gritando: "O que é isso? O que mais é isso? Como os Free Riders puderam sofrer tanto? Surgiu uma nova profissão capaz de resistir aos Free Riders?" Ao mesmo tempo, no reino dos deuses, o professor estava diante da torneira e gritava sobre o que era ruim, julgando pelas últimas informações. Sui e sua equipe haviam encontrado clandestinos. Lanan gritou: "O que é isso, realmente, Sui?" Nesse momento, ela estava tomando café e dizendo que nenhum novato jamais havia conseguido escapar de um Free Rider. Deixe-o se preparar para sua morte. O professor sorriu e disse que não, ele não achava isso. Sui não morreu durante a batalha com os clandestinos. Pelo contrário, ela aumentou seu nível. E Lanan ficaram muito surpresos e perguntaram como isso poderia ter acontecido. Como ele conseguiu aumentar seu nível lutando contra os Free Riders? Talvez os clandestinos o tenham ajudado a matar os monstros. O professor respondeu que não, Sui não poderia ter alcançado um novo nível tão rapidamente matando um clandestino. Ela subiu 2 níveis. Como eles acham que isso é possível? Ing e Lanan perguntaram surpresos. Ela matou o clandestino? Nesse momento, o copo caiu no chão. O comandante-chefe pulou e começou a gritar para mostrar-lhe esses comandos rapidamente. O professor gritou para comer, e começou a exibir o sistema na tela. Ing olhou seriamente e viu 3 pessoas, sorriu amplamente e disse que haviam alcançado o 3º nível sem matar os clandestinos. Eles não teriam conseguido subir 2 níveis em tão pouco tempo. Lanan perguntou se isso era possível, já que Sui não tinha habilidade de combate. Talvez Jan Kai tenha lidado com todos os clandestinos, mas isso é muito estranho. Ing sorriu e disse que sua intuição lhe dizia que era obra de Kai, e então perguntou, a propósito, por que os indicadores dele não foram determinados. O professor respondeu que havia encontrado informações sobre isso. Todos os viajantes recebem relógios especiais para determinar informações, mas o de Kai é o mais antigo, e o servidor desse modelo parou de ser mantido há mais de 10 anos e não está conectado à internet. Então suas informações não estão disponíveis para eles. Lanan perguntou, surpresa, ele tem usado um relógio antigo todos esses anos? Ing sorriu e comentou que isso era interessante e depois gritou para que fossem coletadas informações reais sobre os indicadores dele. Ele queria ver suas características. Todos gritaram um bom. Shu estava feliz e gritou sobre como isso era incrível. Ele não pensou que todo o volume de vida seria restaurado. Sui olhou para seu sistema, surpresa, e também gritou. J gritou que, além disso, ele havia obtido a habilidade profissional de machado de terra, que pode atingir inimigos próximos. Sui respondeu que ela também recebeu uma nova habilidade, a benevolência do curandeiro, e que agora suas habilidades estão melhorando. Kai respondeu que sim, boas habilidades para um curandeiro e um artista marcial. Shu se aproximou de Kai, sorriu e disse que agora estava um nível acima, talvez agora ele também pudesse lutar em igualdade de condições com os Free Riders. Kai disse que, na verdade, ele também subiu de nível, já estava no 4º nível. Shizu agarrou sua cabeça e gritou. Quando ele conseguiu chegar ao 4º nível? Ele estava no 2º nível há pouco tempo. Sui olhou surpresa e disse que ele também tinha 96 pontos de atributo. Tais indicadores são equivalentes ao 8º nível. Kai respondeu que, quando matou 2 clandestinos, foi dado o 3º nível, e quando voltou aqui e matou mais 5, conseguiu alcançar o 4º nível. Shu estava zangado e gritou com lágrimas nos olhos que estava ficando claro que Kai era melhor do que ele novamente. Isso era frustrante. Sui perguntou o que ele faria em seguida. Ele perguntou mais adiante, surpreso, depois levantou a cabeça e respondeu que havia ouvido o capitão deles dizer que pertenciam ao 2º grupo de clandestinos, o que significa que também há o 1º grupo que eles terão que matar. Sua equipe ficou muito surpresa com essas palavras. Meio-dia depois, em algum lugar na área da Floresta dos Novatos, o 1º grupo de clandestinos caminhava pela floresta, rindo alto e perguntando de onde vinham aquelas pessoas.
Eles se perguntavam o quão fracos eram os caras da segunda equipe para serem destruídos tão rapidamente, já era hora de trocá-los. Este era o primeiro grupo de clandestinos de nível 5, o comandante. E o chefe disse a eles que era suficiente relaxar, mas as autoridades disseram que a situação era grave, então deveriam se comportar de acordo. Um dos membros da equipe comentou que, de qualquer forma, os novatos estão limitados ao nível 5, então não seria muito difícil lidar com eles. O comandante-chefe respondeu que estava correto. Shu perguntou a Kai se ele estava confiante de que poderia enfrentar 9 clandestinos de nível 5. Kai respondeu para não se preocupar, mesmo que não conseguisse matá-los, ele certamente seria capaz de proteger Sui e Shizu. Além disso, se não tentassem matá-los, destruiriam outros novatos, então era necessário atacar primeiro. Nesse momento, ele fugiu e começou a atacar o comandante-chefe, que gritou para sua equipe tomar cuidado, alguém estava chegando. Os oponentes riram e disseram que isso era apenas um novato de nível 4 e que ele havia subido de nível muito rapidamente, ele deveria ser o que derrotou a segunda equipe. O comandante-chefe sorriu amplamente e disse que não estava mal, era hora de atacar. Ele deu um decreto para que todos permanecessem em alerta e não se atrevessem a perder para ele. O professor gritou sim. Kai olhou para sua equipe e pensou sobre como a situação estava ruim, parecia que eles também estavam apoiando o sistema. De acordo com o plano original, ele deveria atrair o inimigo e depois se livrar deles lentamente, um por um. Era necessário capturar os clandestinos um a um, mas esse destacamento era grande demais, então não seria fácil. Agora, o principal para eles era salvar a si mesmos e, se possível, matar alguns Freeriders. O problema não era que eles não tinham medidas de contra-ataque. Se ele quisesse se livrar de todos de uma vez, Kai começou a liberar toda a sua força, e tudo ao redor começou a brilhar com relâmpagos azuis. Ele teria que fazer um grande esforço. Os rivais olharam surpresos e perguntaram em pânico o que ele estava fazendo. Kai correu ao lado de seu oponente, que perguntou para onde ele estava indo, se estava tão assustado que não conseguia decidir para onde correr. O oponente balançou sua espada, cortou seu ombro e gritou para atacá-lo. Kai sentiu um pouco de dor, mas só pensou que ainda não estava perto o suficiente. O oponente, nesse momento, olhou para ele surpreso e perguntou se ele ainda estava fugindo. Kai continuou dizendo que todos ainda não estavam perto o suficiente. Os clandestinos gritavam que iriam despedaçá-lo. Kai correu em direção a eles. Todos prepararam suas armas, mas Kai esquivou-se habilmente, jogando-os para os lados. O comandante-chefe observou de longe e perguntou qual era o problema. Kai era visível em seus olhos, e ele disse que eles estavam no nível 5, mas ele só estava no nível 4, como poderia suportar os ataques deles? Um dos membros da equipe de clandestinos gritou que algo estava errado. Eles tinham tempo demais para determinar suas características, mas, uma vez analisado com um relógio de alta tecnologia, descobriram que todos os seus atributos estavam além da capacidade deles de discernir, mas pelo menos a agilidade era de cerca de 30 pontos. O comandante-chefe gritou: "O quê? 30 pontos de agilidade?" O clandestino gritou que ele deveria ter cometido um erro. No nível 5, ele tem menos de 20 pontos. Como Kai conseguiu tantos? Como poderiam derrotá-lo assim? O comandante-chefe ficou em pé e começou a tremer. Ele olhou para Kai e pensou que o relógio não poderia estar errado. Se esse cara realmente tem uma agilidade tão alta, então quem está perseguindo quem? O comandante-chefe gritou assustado no topo dos pulmões sobre o quão ruim era, que estavam sob ataque e precisavam fugir. Sua equipe virou-se.